Olá, bom dia. Hoje nosso grupo irá falar sobre o tema A Organização para a Melhoria do Planejamento e da Gestão da Obra, que foi proposto na matéria de estágio curricular, supervisionada pela professora Kátia. O planejamento de obras é uma etapa onde que envolve a escolha de tecnologias, atribuições de funções, estimativa de mão de obra, materiais e equipamentos, além das possíveis interações entre esses recursos. É importante a utilização de teorias e prepará-lo com muita atenção para que ele possa ser aplicado dentro da realidade da edificação. Há muitos casos onde o planejamento parece ser bom, porém na hora da execução descobre-se que não é possível segui-lo na prática. Por isso, um planejamento ideal evita surpresas no tempo da execução e no orçamento da obra. Bom, para fazer um bom planejamento, deve-se reunir todas as informações possíveis previamente à realização da obra. Com isso, é possível levar em considerações os potenciais imprevistos e tornar o documento utilizável na prática. Um erro bastante cometido é fazer um planejamento pensando apenas em situações perfeitas e ideais. Isso torna o trabalho arriscado a partir do primeiro passo da construção e pode fazer com que o documento seja pouco usado dali em diante por estar em desacordo com a real situação. Além disso, uma noção de tempo equivocada pode conduzir a um cronograma inaplicável, resultando em gastos com multas de atrasos que poderiam ter sido previstos. Separamos em 8 etapas a organização de um planejamento de obras eficiente. A primeira etapa é a análise do local e levantamento de informações. A segunda é a concepção do projeto arquitetônico. A terceira é a elaboração dos desenhos. A quarta é a revisão e aprovação. A quinta é a legalização da obra. A sexta é a definição de prazos. A sétima é a orçamentação de materiais e mão de obra. E a oitava é a execução e acompanhamento. Bom, todo projeto de construção, seja ele arquitetônico, estrutural, de instalações elétricas ou hidráulicas, deve sempre considerar as informações de campo, como os dados, os aspectos do terreno e seus arredores. Caso contrário, problemas podem ocorrer durante a execução da edificação. Nessa etapa, há contato direto com o arquiteto responsável para chegar a um consenso em relação aos desejos e às possibilidades dentro do orçamento estabelecido. Geralmente, são criadas soluções para as demandas existentes, explicando eventuais diferenças entre o solicitado e o que pode ser, de fato, desenhado. O projeto arquitetônico deve atender não só às vontades do cliente, mas às leis e o plano diretor local. Nesse sentido, é imprescindível atender aos requisitos do usuário previstos na NBR 15.575, que tratam sobre fatores conforto tátil e antropodinâmico, estanqueidade da água, desempenho térmico, saúde, funcionalidade e acessibilidade, acústico e lumínico, qualidade do ar e higiene. É necessário respeitar as normas e ter em mente que cada lugar exige requisitos diferentes para a construção. Isso, muitas vezes, inviabiliza que o mesmo projeto seja usado em cenários distintos, não somente pela questão do terreno, mas principalmente por aspectos jurídicos. Após a concepção, o projeto de construção deve ser montado com a ajuda de ferramentas computacionais, de acordo com a escolha do cliente, do arquiteto e do executor da obra. Os desenhos devem ser elaborados sempre levando em consideração a realização da edificação, contendo o máximo de detalhamento e informações possíveis para que se possa seguir o que foi acordado entre arquiteto e proprietário, e não deixando espaço para dúvidas e erros. Os projetos de construção também devem apresentar um material descritivo, incluindo todos os itens que devem ser utilizados na execução.
Esse documento pode ter dados básicos, como por exemplo a especificação de quais salas devem possuir paredes brancas, ou mais detalhadamente, a cor a ser usada e a marca da tinta. Revisões no projeto de construção podem ser solicitadas para a retirada de dúvidas e correção de erros ou imperfeições antes da realização da obra. Isso também pode acontecer em caso de confrontamento de dois projetos, como por exemplo o estrutural e o arquitetônico, não alinhando o local de construção dos pilares. É importante que todos os projetos sejam analisados em conjunto para evitar erros que podem, inclusive, prejudicar a integridade estrutural da edificação, como tubulações passando no meio de vigas. Muitas vezes, utilizando o projeto base, já é possível preparar a documentação da obra para apresentar à prefeitura. Por isso, na fase de concepção, é fundamental alinhar-se ao plano diretor ou qualquer outra diretriz da cidade para que o projeto seja aprovado sem problemas. Durante esse processo, também devem ser pagas algumas taxas, de acordo com as leis locais. A execução da obra só pode começar a partir da aprovação da prefeitura. Portanto, essa etapa deve ser bem planejada e conduzida com toda a documentação devidamente organizada. Caso contrário, todo o andamento e o início da construção pode atrasar e a edificação pode sofrer embargos. A legalização da obra começa antes da realização e continua durante essa etapa. Ao final, ou perto do fim, é solicitada uma visita do Corpo de Bombeiros para conferir questões de segurança e obter o habita-se. Algo imprescindível na construção é a definição de prazos. A edificação deve ter um planejamento para sua data final, assim como a execução de cada serviço, como por exemplo a data da entrada e da saída das equipes. Nessa etapa, portanto, é criado um calendário de realização da obra. Com um projeto de construção bem feito e realista, não são necessárias revisões durante o andamento e o cronograma estabelecido não é atrasado. É preciso um tempo para que o custo da construção seja estabelecido, através de um orçamento de obra. Dentro desse orçamento, uma das etapas são os gastos com materiais e mão de obra, junto com o levantamento de quantidade dos mesmos. Uma importante ferramenta para que a orçamentação seja assertiva é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou simplesmente Tabela SINAP, que disponibiliza dados sobre preços e custos de referência para a elaboração de orçamentos na construção civil. As informações são atualizadas mensalmente pela Caixa Econômica Federal. A relação entre o custo e a quantidade de materiais e mão de obra, taxas e outras despesas resulta no custo final da edificação. É nessa etapa que a construção finalmente toma forma. A execução não é isolada das fases anteriores. Pode haver revisões de projetos, prazos, custos e mudanças na legalização da obra. Apesar disso, com um planejamento e um orçamento bem feitos e projetos bem consolidados, a realização tende a ser facilitada. Por que a tecnologia é cada vez mais importante para o cumprimento dessas etapas? Bom, cada vez mais as tecnologias têm sido utilizadas para simplificar a elaboração das etapas de um projeto de construção. Como qualquer gestor sabe, o número de processos, materiais, máquinas e pessoas envolvidas na execução de um projeto é imenso, exigindo uma capacidade minuciosa de controle e gerenciamento. Levando em consideração que o volume de informações é muito grande, o uso de tecnologias na construção pode ajudar a melhorar a comunicação e a identificação de problemas, além de outras melhorias. Esses avanços também auxiliam o diálogo entre diversos setores e colaboradores para a elaboração de projetos.